Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, A Mulher que Sussurra. Mayumi é uma jovem que sofre de uma grave doença mental que impede que ela tome suas próprias decisões. Toda a sua rotina é centrada numa infinidade de dúvidas e até mesmo questões pequenas se tornam terríveis porque ela simplesmente não sabe o que fazer. Quando acorda, Mayumi não sabe se continua deitada ou se sai correndo. No banho, não sabe se lava primeiro o braço ou se começa pelos pés. Ao comer, não sabe se gostou ou se odiou a comida. O nível da sua indecisão é grande o suficiente para ela perguntar para si mesma se pode até mesmo piscar e respirar. Mas o que mais a aflige é pensar nas perguntas que virão após essas. Seu pai, Shigeki Santou, um grande milionário, tentou de tudo para livrar sua filha desse tormento, mas nenhuma das pessoas que ele contratou para ajudar Mayumi com suas questões conseguiu suportar esse fardo agoniante de ter que dizer o que o outro precisava fazer a todo instante. Mas um dia, uma mulher chamada Mitsu Uchida apareceu em sua porta dizendo que estava ali pela entrevista de emprego que tinham anunciado. Shigeki deixou claro que aquele não seria um trabalho nada fácil. Ele contou que as mulheres que tinham sido contratadas para orientar sua filha não conseguiam lidar com a infinidade de perguntas aleatórias, nem mesmo quando elas precisavam ficar pouco tempo com ela trocando turnos com outras acompanhantes. Mitsu ouviu atentamente Shigeki lhe dizer que sua filha precisava de dedicação total porque a relação de confiança era essencial por Mayumi ter perdido a sua mãe muito cedo. De repente, ambos ouviram ela gritar do andar de cima em pânico, completamente sufocada pelas perguntas que não tinham fim. Ao entrarem no quarto, eles a viram gritando para a parede, pois ela não sabia se ficava de pé ou se ficava deitada. E se escolhesse deitar-se, seria melhor ficar de costas ou de bruços. Ouvindo os gritos de sua filha, Shigeki tentou ajudá-la dizendo para ela se sentar, mas essa ordem foi apenas combustível para mais questionamentos, pois Mayumi queria saber de que jeito ela poderia fazer isso, já que as opções eram inúmeras. Mitsu ficou um pouco assustada com aquele comportamento, mas se aproximou e disse calmamente para Mayumi se sentar. Ela imediatamente perguntou de que forma e Mitsu disse que era apenas para ela repousar o quadril como se sentasse numa cadeira. E antes mesmo de ser apanhada por mais perguntas, Mitsu a guiou dizendo para ela andar até a cama e se sentar. O problema é que, superado isso, Mayumi a questionou sobre o que ela faria depois de se sentar. Mitsu foi pega de surpresa com o que tinha afastado as outras acompanhantes, mas Shigeki a motivou a continuar e assim ela fez, pedindo que Mayumi se acalmasse e respirasse fundo. Quando isso não afastou a mente conturbada de Mayumi, ela a levou para fora para que elas caminhassem no jardim. Depois de horas decidindo coisas por outra pessoa, Mayumi finalmente adormeceu. O seu pai pediu desculpas para Mitsu por ela ter ficado trabalhando em sua casa até a noite, mas ela disse que voltaria no dia seguinte para continuar naquele trabalho mentalmente exaustivo. Um mês depois, Shigeki, que conversava com Yamaoka, um de seus funcionários, as observava pela janela, impressionado com aquele resultado inédito. Mayumi estava conseguindo, mesmo que de uma forma completamente excêntrica, viver um pouco como as outras pessoas com a ajuda das instruções incansáveis de Mitsu. O trabalho dela era tão inacreditável que ele tinha chegado a olhar pelas câmeras de segurança para checar se ela tinha se desleixado por algum momento, mas as imagens captadas apenas provavam sua força de vontade inabalável em acalmar a mente caótica de sua filha. Graças a ela, Mayumi até mesmo conseguiu sair de casa para comer e fazer compras, e isso resultou pela primeira vez em sua filha fazendo coisas que antes não conseguia sozinha. Apesar de admirado com as instruções detalhadas e precisas de Mitsu, isso de certa forma o deixava arrepiado porque conviver com alguém como Mayumi sem ficar com um estado emocional instável era de certa forma bizarro. A dedicação de Mitsu beirava a normalidade. Durante 16 horas diárias, ela continuamente dava instruções para Mayumi de maneira ininterrupta. À noite, quando voltava para casa, ela cambaleava esgotada, mas essa rotina seguiu por ainda mais algum tempo. Mesmo agora mostrando sinais de exaustão, Mitsu continuava cada vez mais próxima de Mayumi no sentido físico, pois ela andava atrás dela com o rosto praticamente colado em sua orelha, dando instruções ainda mais detalhadas, sussurros que somente Mayumi conseguia ouvir com clareza. Um dia, quando se despediu de Shigeki dizendo que voltaria no dia seguinte,
Ele disse que ela deveria ficar em casa descansando porque ele estava preocupado com a sua saúde por ela estar visivelmente cansada. Mas Mitsu, que expressava no rosto um completo esgotamento, falou que voltaria, pois gostava daquele trabalho. Mitsu disse que essa rotina a faria recuperar a si mesma, pois através da felicidade de Mayumi, ela conseguiria ser feliz. Shigeki ficou confuso com o que ouviu ela dizer, mas não deu tanta atenção para isso, pois notou um hematoma no rosto dela. Ele perguntou o que estava acontecendo porque de vez em quando ela parecia dessa forma, mas Mitsu desconversou e se despediu. 2 meses depois, enquanto Mayumi e Mitsu estavam fora, Yamaoka apareceu para conversar sobre o comportamento estranho de Mitsu, que foi confirmado ainda mais por Shigeki como sendo anormal porque a dedicação dela àquele trabalho já tinha ultrapassado todos os limites humanos. Apesar da fadiga, Mitsu continuava executando seu trabalho com extrema perfeição. Mas o que lhe causava arrepios não era só isso, pois sua filha tinha conseguido muita sorte ao lado dela. Shigeki explicou que essa sorte se originava a partir de pequenas escolhas diárias que traziam consequências positivas para Mayumi. Yamaoka ouviu atentamente o que ele dizia, mas em sua perspectiva, tudo isso que ele lhe falava era apenas um modo de olhar as coisas. No entanto, Shigeki afirmou novamente que Mitsu estava proporcionando sorte para Mayumi. Ele comentou sobre um trágico acidente que tinha acontecido há alguns dias quando um caminhão desgovernado atropelou várias pessoas, deixando mortos e feridos justamente na rua por onde elas costumavam passear. Mas graças a uma escolha de Mitsu em mudar de rota, elas não fizeram parte da lista de cadáveres. Quando ele juntou esse fato em comum com outras anormalidades coincidentes, seu corpo começou a tremer com a possibilidade de Mitsu ter se tornado um símbolo maior do que ele poderia compreender. Ainda assim, Yamaoka não se mostrou convencido, mas Shigeki disse que ele poderia comprovar tudo ali mesmo quando olhasse para ela. E então, do outro lado da porta, Mayumi perguntou se poderia entrar. Quando ele respondeu que sim, ela entrou na sala e na sombra do cômodo anterior, surgiu a mão de Mitsu apontando a rota a ser tomada e sussurrando constantemente em seu ouvido as instruções que tinha feito por meses Mayumi levar uma vida mais sossegada. Quando as duas entraram completamente na sala, a visão proporcionada para Yamaoka realmente fazia jus ao que Shigeki havia comentado. Mitsu estava grudada ao corpo de Mayumi como se fosse a manifestação de sua capacidade de fazer escolhas. Ela havia se tornado uma sombra de carne e osso. Mayumi mostrou as flores que ela colheu no jardim e disse para seu pai que ela tinha as pegado para ele. Shigeki agradeceu sorrindo, mas ele já não mais sabia se aquele ato tinha sido feito livremente por ela ou por Mitsu atrás dela, que sussurrava palavras que só sua filha conseguia entender. Quando elas saíram da sala, Yamaoka ficou um pouco tenso com o que viu e mostrou alguns documentos dizendo que o detetive que eles contrataram tinha finalizado o relatório de investigação sobre Mitsu. Ele leu o documento e disse que apesar de não ser casada, ela morava com um homem chamado Aga, que era desempregado e vivia às custas do trabalho dela. Ele não só usava todo o dinheiro suado de Mitsu, como também a agredia com muita frequência. Ou seja, ela era submissa a ele em todos os aspectos. E toda essa violência explicava a dedicação extrema de Mitsu para continuar com aquele trabalho, porque Aga a obrigava a cuidar de Mayumi por conta do alto salário que ela recebia. De certo modo, ela também estava vivendo tal qual Mayumi, pois mesmo em situações completamente diferentes, suas escolhas eram decididas por outra pessoa. Yamaoka sugeriu que eles fizessem algo quanto a essa situação de violência doméstica, porque eles não poderiam fechar os olhos para algo como aquilo. Mas mesmo tendo dito um dia que se preocupava com a saúde de Mitsu, Shigeki falou que ele não poderia fazer isso porque, de certo modo, ela só trabalhava com muito afinco por conta da existência de Aga. Shigeki temia que se eles intervissem, Mitsu poderia recuperar a sua liberdade e assim decidir não mais continuar se dedicando a Mayumi, que precisava de assistência constante. Ele encerrou a conversa dizendo que pelo bem de sua filha, eles deveriam deixar as coisas como estavam. Do lado de fora, enquanto jogava água nas plantas, Mayumi perguntou para Mitsu se um dia ela conseguiria viver sozinha. E a resposta para sua pergunta morou nos últimos sussurros de Mitsu, pois uma semana depois, ela foi encontrada morta em seu apartamento. Seu corpo apresentava sinais de agressão e isso foi apontado como a causa da morte. A polícia considerou Aga como o principal suspeito, mas não o encontraram e ele foi declarado foragido em todo o território nacional.
Apesar de tudo isso, o legista que examinou o corpo de Mayumi constatou que mesmo que não tivesse sido assassinada, não ia demorar para que ela morresse devido ao estado abatido de seu corpo. Quando soube da notícia, Shigeki correu até o quarto de Mayumi preocupado com seu estado, porque ela não teria mais os sussurros de Mitsu lhe auxiliando, mas assim que ele abriu a porta, ele teve uma surpresa, pois Mayumi estava completamente bem, mas não só isso. Ela lhe disse que Mitsu estava ali com ela. Shigeki ficou perplexo, mas ele viu sua filha sorrir sozinha, contraindo o corpo como se alguma coisa estivesse lhe tocando. Os dias se passaram e Mayumi aparentemente conseguiu enfim ter a autonomia que precisava para sobreviver. Seu pai estava contente com aquele resultado, mas ele ainda a via falando sozinha como se a presença de Mitsu nunca tivesse a deixado. Shigeki não sabia se aquilo era apenas uma alucinação ou se realmente era o fantasma de Mitsu, mas sua mente se inclinava para a segunda opção porque em meio ao silêncio, ele tinha a impressão de às vezes ouvir os sussurros de Mitsu. Shigeki ficou se perguntando se quando Mitsu lhe disse que gostaria de viver através da felicidade de Mayumi, era porque ela queria usar sua filha como uma válvula de escape para sua realidade nas mãos de Aga. Ele se sentiu grato por mesmo na morte ela ainda estar protegendo Mayumi, mas quando saiu para caminhar pelo enorme jardim, ele teve uma surpresa estranha. Shigeki viu Mayumi de joelhos no chão, esfaqueando a terra enquanto perguntava para o nada ou para o fantasma que só ela conseguia ver se era daquela forma que ela tinha que ferir a terra. Pela primeira vez depois de um tempo, ele viu sua filha voltar a fazer perguntas aleatórias para direcionar suas ações. E essa visão foi apenas o anúncio mórbido do que aconteceria nos próximos dias. Pois numa noite, Mayumi entrou dentro de casa completamente ensanguentada com uma faca na mão. Shigeki ficou assustado perguntando de quem era aquele sangue, mas a resposta foi tão estranha quanto aquela cena. Mayumi lhe disse visivelmente alterada que tinha ido matar Aga exatamente como Mitsu mandou ela fazer. Fim. A Mulher que Sussurra é um desses contos do Junji Ito que não tem muitos elementos sobrenaturais tão gritantes como em outras histórias. Ele disse que a sua inspiração para esse conto se deu porque às vezes não conseguimos tomar decisões sozinhos e queremos que outras pessoas decidam por nós a forma como devemos agir. E o ponto de partida para esse roteiro foi fazer como já de costume, aumentar essa indecisão num nível extremo. Apesar de Ito declarar que gostaria de ter dado um outro desfecho para essa história, gosto de como ele desenvolveu a relação das duas porque quando descobrimos a história de Mitsu, entendemos que ela via em Mayumi o desejo de ter a liberdade que ela estava ajudando a conseguir. A história carrega esse mistério silencioso porque não dá para saber se Mitsu esteve ainda em vida, direcionando Mayumi a matar o seu companheiro, já que Shigeki não sabia sobre o que as duas conversavam no meio de tantos sussurros, e ela já poderia estar se aproveitando da doença mental de Mayumi. Outro detalhe é que não sabemos se Mayumi realmente melhorou ao longo do tempo tendo uma autonomia genuína, porque os sussurros também nos dão a impressão de que o que Mayumi está falando é apenas uma repetição das palavras de Mitsu, mas tudo isso fica livre para interpretação. De toda forma, essa é uma história que fala muito sobre empatia e moral humana. E apesar de achar horrível a situação de violência representada no mangá, o que também me chama a atenção é o fato do pai de Mayumi fingir que não está vendo nada do que está acontecendo com Mitsu, porque ele prefere não arriscar a estabilidade mental de sua filha. Ou seja, de certo modo, ele acabou contribuindo para a morte dela por ter se omitido para que Mayumi vivesse às custas da dor de Mitsu. No final, não temos como saber o que aconteceu com Mayumi agora com Aga estando morto. O fantasma a abandonou após conseguir sua vingança ou ela continuou guiando sua vida do além-túmulo? O assassinato trouxe para a história um final feliz com um ar macabro? Bom, isso fica a seu critério. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.